E se a gente pegasse um dos heróis mais humanos dos animes e o jogasse na jornada de penitência mais famosa de toda a literatura? Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa fusão maluca de dois universos para responder a uma pergunta simplesmente fascinante. A pergunta que guia a gente hoje é essa: o que aconteceria se o Kurin, ao morrer, em vez de ir para o outro mundo do Sr. Kaiô, fosse parar no Monte Purgatório de Dante Alighieri? Vamos descobrir juntos. Para essa loucura toda fazer algum sentido, a gente precisa, traduzir as regras de um universo para o outro. Então vamos lá. A energia aqui agora é a graça divina. A disciplina marcial vira uma jornada espiritual. E voar, se teletransportar, pode esquecer. Agora o avanço depende da fé em guias celestiais. Resumindo, o poder como o Kuririn conhecia simplesmente não vale mais nada aqui. Olha só o nosso roteiro para essa escalada. A gente vai seguir a estrutura da própria montanha. Vamos subir terraço por terraço, pecado por pecado, até chegar lá no topo e descobrir qual é a verdadeira força do nosso querido Kuririn. Ok, antes de começar a subida, vamos combinar umas coisinhas. Primeiro, estamos partindo do princípio que o Kuririn se arrependeu na hora da morte, tá? Por isso ele não foi para o inferno. A jornada dele é de purificação, não de condenação. E todo aquele treinamento de artes marciais vai ser a base para a nova disciplina espiritual dele. Mas por que logo o Kuririn, né? Por que não o Goku ou o Vegeta? A resposta é simples. Diferente da inocência quase divina do Goku ou do orgulho gigantesco do Vegeta, o Kuririn é profundamente humano. Ele sente medo, ele tem dúvidas, ele sabe o que é se sacrificar. A vida inteira dele, como coadjuvante, sempre na sombra de seres superpoderosos, preparou ele perfeitamente para a humildade que essa montanha exige. A jornada começa e não é no topo, não. Começa na praia, no chamado antipurgatório. Pensa nisso como se fosse uma sala de espera da montanha, onde as almas aprendem a primeira e talvez a mais difícil lição de todas: a paciência. Imagina só o baque pro Kuririn. O cara que voa mais rápido que o som, agora precisa sentar e esperar por um barco que é movido pela fé de um anjo. Ele não pode mais contar com a própria força, com o próprio Ki. A identidade dele de guerreiro Z, some ali na areia. Ele é só mais uma alma nua esperando. E é aqui que entra um conceito que, muda o jogo completamente para ele: a intercessão. Basicamente, as orações de quem está vivo podem acelerar a jornada de uma alma do purgatório. A grande pergunta é: quem estaria rezando pelo Kuriri? E a fusão desses universos cria uma ideia que é simplesmente genial: uma Genkidama de oração. Exatamente como o Goku junta a energia dos seres vivos para um ataque, a alma do Kuririn pode receber a energia espiritual das orações de seus amigos. Todo aquele amor que o Kuririn plantou em vida, agora ele colhe como graça. As orações do Goku, da Android 18, da Marrom, de todo mundo, essa energia de amor puro chega até a alma dele. Uma espera que poderia levar décadas é cortada para poucos meses. A lealdade dos amigos dele se torna a maior vantagem que ele poderia ter. Depois dessa espera, Kuririn finalmente passa pelos portões do purgatório de verdade. Agora a escalada começa pelos terraços de baixo, onde os pecados, que nascem de um amor distorcido, aqueles que desejam o mal para o próximo, são purificados. O primeiro terraço é o do orgulho. Aqui, as almas carregam pedras pesadíssimas nas costas. Pro Kuririn, que já treinou com cascos de tartaruga de 40 quilos, o peso físico não é nada. Mas a verdade é que a vida dele já foi uma longa lição de humildade. Passar anos sendo o humano mais forte no universo de deuses já tirou quase toda a soberba dele. Ele passa por aqui bem rápido, mas aí a gente chega no próximo terraço. E aqui a coisa muda de figura. Chegamos na inveja. E este é, sem a menor dúvida, o maior desafio de todos para o Kuririn. A própria raiz da palavra inveja vem do ato de ver e se comparar. E a punição aqui é de uma ironia, é uma justiça poética perfeita. Para purificar a inveja, as almas têm os olhos costurados com um arame de ferro. O Kuririn, o criador do Taioken, a técnica que cega os outros, agora é ele quem está cego. A própria arma dele é usada para curar o pecado dele. Sem enxergar, ele não consegue mais medir auras, comparar níveis de poder, nada. Ele é forçado a abandonar a régua que definiu a vida inteira dele e que causou tanto sofrimento em silêncio. Ele precisa aprender a se alegrar de verdade pela força do Goku, não como um padrão que o diminui, mas como uma bênção da qual ele faz parte pela amizade.
Essa com certeza é a purificação mais longa e dolorosa dele. Depois de superar os pecados que nascem do ódio, o Kuririn chega na parte de cima da montanha. Agora, o problema não é mais odiar, mas sim amar demais, amar de forma descontrolada. E é aqui que a sua prova de fogo, literalmente, o aguarda. O último terraço antes do paraíso terrestre é o da luxúria. E a purificação, nossa, é a mais assustadora de todas. Atravessar uma parede de fogo. Como o anjo guardião mesmo diz, não tem outro jeito. O fogo precisa morder a alma para purificar. Esse fogo para o Kuririn tem um significado triplo. Primeiro, queima aquela herança cômica, mas meio tóxica do Mestre Kami, né? Segundo, purifica o amor dele pela Android 18, transformando um amor que começou como posse num amor divino, que não quer nada em troca. E por último, ao sair do fogo, ele está finalmente livre. Ele consegue apreciar a beleza sem aquele desejo de ter para si. Depois da aprovação do fogo, ele chega. Kuririn alcança o cume da montanha, o paraíso terrestre, o jardim do Éden. A vontade dele está finalmente livre, curada e totalmente alinhada com o amor divino. E aqui acontecem os últimos atos de cura. Ele mergulha no rio Letis, que apaga a memória dolorosa do pecado. O medo, a inveja, a vergonha, tudo vai embora. Depois, ele bebe do rio Eunoé, que fortalece a memória de todo o bem que ele fez. A dor se vai, e só ficam o amor e a coragem. Ele finalmente se torna mestre de si mesmo. E então, no fim das contas, depois dessa jornada épica, o que a gente tira disso tudo? Qual é a grande conclusão? A estimativa é que essa viagem toda do Kuririn levaria, olha só, entre 10 e 17 anos. Um tempo muito, mas muito menor do que o de outras almas, tudo graças às orações dos amigos e às virtudes que ele já tinha. Os maiores perrengues foram, de longe, a inveja e a luxúria, os vícios que estavam mais fundo na personalidade dele. E aqui está a grande virada, a conclusão mais forte de todas. Aquela fraqueza do Kuririn no universo de Dragon Ball, a humanidade dele, a vulnerabilidade, é, ironicamente, a sua maior força no caminho para a salvação. Ele não precisaria de séculos para quebrar o orgulho como um Vegeta precisaria. A capacidade dele de amar e a sua complexidade moral fazem dele o penitente perfeito. No final, essa história toda nos força a repensar o que significa força. Será que é ter um nível de poder de milhões capaz de explodir um planeta? Ou será que o verdadeiro poder é a coragem de olhar para dentro, de purificar as próprias falhas e, no fim, aperfeiçoar a própria alma?